Bom dia! Continuação do livro de Jeremias, que se encontra no Antigo Testamento, onde Jeremias é levado ao Egito pelo povo. Capítulo 43, versículo 1. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaias, e Joanã, filho de Carea, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entreis no Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para que eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Carea, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo, à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomou Joanã, filho de Carea, e todos os príncipes dos exércitos e todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres e aos meninos e às filhas do rei e toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entrando na cidade do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Aleluia! No versículo 1 você pode observar que Deus, que está escrito aí, Deus deles, é o Deus com D maiúsculo. Quando você escreve o D com D maiúsculo, você está se referindo ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando você escreve Deus com D minúsculo, você se está se referindo ao Deus desse século, a Satanás. Então você pode observar que por causa da soberba do homem, da soberba do coração do homem, o homem profere mentiras, profere falsidades, profere enganos acerca da palavra do Senhor. O povo apenas fingia querer fazer a vontade de Deus. Aquele que não anda com Deus, ele não pratica as mesmas obras de Deus. Ele faz obras contrárias àquelas que Deus ensina. Então você vê aí que por causa desse desatino, o castigo daquele povo incluiria guerra, fome e peste. Está lá no capítulo 42, no versículo 22, que nós estudamos. Agora, pois, sabeis por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar onde desejastes entrar, para lá peregrinartes. Então, por causa da soberba do coração do homem, isso aconteceu nos tempos antigos, acontecerá agora e acontecerá no futuro. Então, é um erro funesto fingir ser cristão, ser crente. Você vai na igreja, você ora, participa da ceia do Senhor, mas verdadeiramente você não é um seguidor de Cristo. Você peca, você pratica iniquidade, você está soberbo, depois você vai lá e faz tudo novamente do mesmo jeito.
limpa a boca, como se não tivesse comido coisas ímpias, como se não tivesse pecado. Mesmo aí no versículo 42, no versículo 20, porquanto enganaste a vossa alma, quer dizer, você está enganando a você mesma, a vossa alma, porque Deus não se deixa escarnecer, Ele conhece todas as coisas. Você está enganando a sua própria alma. É isso que o Senhor fala, é isso que o Senhor está falando aqui, está dizendo aqui. Então, os tais sofrerão consequências disso da parte de Deus. Se afaste dessas pessoas, ore por elas. Peça a Deus que elas estão dormindo o sono da morte. Peça a Deus para abrir os olhos delas. Ore, mas se afaste dessas pessoas que praticam tais coisas. Elas fingem. Muitas vezes, às vezes elas não querem nem nos enganar. Elas estão se enganando a si próprio. Às vezes essas pessoas, elas estão na sua casa, estão dentro das nossas casas, ela bebe da nossa água que nós pagamos com dinheiro, ela come da nossa comida que nós nos esforçamos para trazer a comida para dentro de casa. Elas estão dentro das igrejas, elas estão carregando a Bíblia embaixo do braço, mas elas estão a comer, a beber indignamente. Então, comer indignamente é participar da mesa do Senhor com espírito indiferente. Ali ela já está com o coração engessado, é egocêntrico, é irreverente, sem qualquer intenção ou desejo de abandonar os pecados conhecidos e aceitar o conserto da graça com todas as suas promessas e deveres. E quando você fala com essa pessoa, para que a alma dela não se perca, ela vem com pedras, com pedradas em cima de você e diz para você: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Mas olha aqui que o contexto é diferente. O contexto que Jesus aplicou com aquela prostituta, aquele contexto lá, meu amado, minha amada, você tem que observar que você tem um pastor para estar te orientando. Primeiro você tem Deus, depois você tem o seu pastor. Em primeiro lugar, você tem o seu amigo, o Espírito Santo. Então, se você não tem o Espírito Santo, você está nua, você está desprovida. Então, você está participando da ceia do Senhor de forma indigna e peca duas vezes. Peca terrivelmente contra o Senhor Deus. Então, você, na sua casa de noite, você pode falar: Senhor, eu pequei contra os céus, contra a tua palavra, me perdoa. Então você não vai se achar culpado, porque o sangue do Senhor Jesus está te lavando, te purificando. Porém, você tem que perseverar em santidade, tem que perseverar, tem que se esforçar, porque o reino de Deus é tomado à força. É isso. Culpado de crucificar de novo a Cristo, e você se torna imediatamente sujeito a juízo e a retribuição. Ser culpado do corpo e do sangue do Senhor significa ser considerado responsável pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que é conhecedor disso, se afaste das obras iníquas. O Senhor está falando aqui com você. O Senhor fala comigo nesta manhã. Então, no versículo 43, no capítulo 43, no versículo 7, e entraram na terra do Egito. O povo desobedeceu a ordem do Senhor e partiu para o Egito
levando também a Jeremias. E talvez eles pensassem que se levassem Jeremias junto com eles, seria ali a garantia da proteção divina. Isso não aconteceu, pois no Egito Jeremias profetizou que Deus enviaria o exército de Nabucodonosor contra o Egito e destruiria seus exércitos e todos os seus deuses. Aí no versículo 10 ao versículo 13. O país onde os judeus buscavam segurança seria arrasado. Mesmo assim sou eu e você. Devemos estar na presença do Senhor, ajoelhados, orando, jejuando, revestidos com as armaduras de Deus. E assim Deus irá nos proteger. Nunca haverá segurança ou proteção divina fora da vontade de Deus. Nunca. No versículo 8, diz assim: profecia da conquista do Egito por Nabucodonosor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó, em Táfnis, perante os olhos de homens judeus. E dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele esconderá sua tenda real sobre elas. E virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, e quem para o cativeiro, e quem para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á e levá-los-á cativos, e ornar-se-á de terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Aonde ficava a casa de Bet-Semes? Então ali, casa do sol, uma cidade de Judá dada aos levitas. A arca devolvida pelos filisteus ficou em Bet-Semes. A casa de Salomão era abastecida por Bet-Semes. A batalha entre Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, ocorrida em Bet-Semes, foi tomada pelos filisteus, lá em 2 Crônicas, no capítulo 28, no versículo 18. Uma cidade nos limites de Isacar. Bet-Semes de Naftali, uma cidade do Egito, chamada On ou Heliópolis. Então, os habitantes de Bet-Semes eram betsemitas. E ali o Senhor falou, através da boca de Jeremias, que as casas dos deuses do Egito seriam queimadas. E foram todas queimadas. Você pode observar que ao longo da história, ao longo que nós estamos lendo Jeremias, muitas coisas têm ocorrido no Brasil. E você pode observar bem aqui a escolha que o homem tem, a tendência que o homem tem, do coração do homem má, do coração do homem que tem soberba. Ele se inclina para o mal, mas de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Deus está acolhendo as lágrimas daqueles que estão chorando por justiça, clamando por justiça e que andam
dioturnamente na presença dele, fazendo a vontade dele. Mesmo, bem querido, amados irmãos, o Senhor encherá de trevas, o Senhor encherá de pestes, o Senhor trará assolação para o país, para a terra que assim proceder, que está zombando do Senhor, agindo de forma indevida, desagradando o coração de Deus. Então aqui houve uma separação. Você pensa que não? Espiritualmente, se você olhar com os olhos carnais, você não vê nada. Ah, tá tudo bem, tá tudo normal, cada um rindo, cada um se refestelando, cada um alegre. Mas os tempos são de choro, são de lamentações, são de prantos, é de oração, é de você se recolher, é de você se ajoelhar, é de você se santificar e orar por aqueles que estão em trevas. Porque o grande juízo de Deus já está se cumprindo na esfera espiritual. Aqui o Senhor já está separando os santos dos ímpios. E nós devemos somente, e tão somente, orar e clamar e pedir a misericórdia e a graça do Senhor. Capítulo 44. Ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito. Palavras que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol e em Táfnis e em Nofe e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que eles são hoje um deserto e ninguém habita nelas. Então você observa, o povo peca e Deus manda o escape. O povo peca e Deus manda o escape. Mas o povo continua zombando de Deus. Versículo 3. Por causa de sua maldade, que fizeram para mirarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais essas coisas abomináveis que ofereço. A que aborreço, quer dizer, Deus se aborrece com as coisas abomináveis. São esses movimentos que tem hoje em dia. Movimento LGBT, movimento disso, movimento daquilo lá. Então, pessoas colocando crucifixo no ânus, quebrando e vilipendiando os corações das pessoas homossexuais, lesbianismo à solta, à torta e à direito, coisas que profanam e que são abomináveis ao coração de Deus. Então aqui no versículo 5 fala assim: mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem à sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Então queimavam incensos, tinham idolatria, ajoelham-se em frente a imagens de homens, praticam profanação, magia negra, em cemitérios, em centros de macumba, de umbanda, cada hora mais se sujando mais. No versículo 6, derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Hoje, nos tempos atuais, se vê isso aqui. Agora, pois, assim diz o Senhor Deus dos exércitos,
Deus de Israel, por que fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma? Então nós estamos fazendo mal à nossa própria alma. Será que não enxergam isso? Para desarraigardes ao homem e à mulher e à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum? Então você vê aqui, o diabo veio para matar, roubar e destruir a família, destruir a nossa família. Eles faziam mal ao homem, à mulher, à criança, até as que mamam de peito, ali no meio de Judá. E aqui no nosso meio também ocorre isso. Eles não querem deixar nada, eles querem destruir tudo por causa da soberba dos seus corações. Quanto mais eles têm dinheiro, mais eles querem alimentar o seu ventre. Versículo 8: irando-me com as obras das vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vos entrastes para lá peregrinardes, para que a vós mesmo vos desarraigue, e para que sirvais de maldição, de opróprio entre todas as nações da terra? Então o diabo hoje, ele se puder, ele engana a própria igreja, ele engana o próprio crente. Então chegou a hora, cristão, de estar dentro de casa, dentro da sua alcova, dentro do seu quarto, para orar, para clamar a Deus. Versículo 9: esqueceste já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem por meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais? Então aqui, Deus nos deixou estatutos. Então aqui você vê Jeremias profetizando a última mensagem aos judeus rebeldes no Egito, que o julgamento divino contra eles era inevitável, por causa das suas rejeições e obstinações a Deus e à idolatria. E eu estou aqui como profeta de Deus, falando para você, que por causa dessas coisas que estão acontecendo na nossa nação, o Senhor vai descer. Deus já se levantou e o Senhor vai descer com a sua justiça. Ali você vê que Judá pecou, não cumpriu a palavra de Deus, não levava a sério o que ele dizia. Então muita gente continua a viver no pecado, só pensando em si mesmo, porque não fazem caso da palavra de Deus, ou a trata com frieza, menospreza. Tais pessoas acham que Deus não cumpre aquilo que diz. Na igreja, os membros que não temem a advertência de Deus e não respeitam os seus preceitos, o Senhor cairá com a mão pesada em cima dessas pessoas. Arrependei-vos, volte-se para Deus, andem no caminho de Deus. Então nós vimos ali que os exilados no Egito desprezaram o seu concerto com Deus e buscaram a deuses do Egito. Jeremias insistiu com eles para que voltassem para Deus, mas não quiseram. Uma verdade fundamental na prática de Jeremias é que para alguém viver como crente, como cristão total, precisa dedicar a Deus total lealdade e devoção e ao mesmo tempo obedecer a palavra de Deus, que é
a palavra revelada através da Bíblia. É as madrugadas, já tenho dito, as madrugadas, se voltando para Deus, orando, jejuando, de joelhos, clamando, tendo comunhão com Deus. Não pense você que você sendo dizimista e ofertante fiel na casa do Senhor e pecando, você estará alcançando misericórdia e graça do Senhor. Não é isso que Deus fala na palavra dele. Devemos obedecer. Obedecer é praticar. Não seja amiga do homem, do mundo, melhor dizendo. Não seja amiga do mundo. Se você é amiga ou amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não pode as trevas andar com a luz. E não pense você que você vai influenciar A, B ou C. Ah, não, eu vou andar com fulano, com ciclano, com beltrano, porque eu vou falar de Deus, eu vou estar praticando a palavra de Deus e vou influenciar ele vai se voltar para Deus. Nada disso. Isso não acontece. É mais fácil ele te levar para o mundo. Os judeus no Egito, por causa da sua apostasia e rebeldia, privaram-se das promessas e do amparo e restauração da parte de Deus. Isso está acontecendo no Brasil. Muitas pessoas estão apostatando da fé, porque creram em muitas profecias, muitas profetadas, que não estavam no coração de Deus, e não foi aquilo que Deus mandou falar. Uns falavam isso, falavam aquilo outro. Não, nós devemos levar o evangelho, a palavra do Senhor. Muitas pessoas mesmo estão deixando o evangelho, estão apostatando da fé. Aquelas pessoas novas no evangelho que não compreendem. Por isso as profecias de Jeremias afirmavam que o juízo divino contra eles seria intenso. Todos peregrinaram. Quem se recusa com teimosia a desacatar a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade, não se lhe resta outra alternativa senão sofrer as consequências disso. No versículo 12: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós, para mal e para desarraigar a todo o Judá. Será que Deus não está envergonhado comigo, com você, com o seu proceder, profetas, que profetizaram coisas que Deus não mandou, que está levando o povo ao erro e à apostasia? Versículo 12: e tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada, e de fome morrerá. Consumir-se-á Sião, desde o menor até o maior, a espada, a fome morrerão, e serão uma excreção, e um espanto, e uma maldição, e um opróbrio. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitarei Jerusalém com a espada, com a fome e com a peste. Deus irá visitar aqueles que estão fazendo da mentira verdade. Deus irá visitar cada um daqueles que proferem mentiras, falsidades, calúnias e andam na corrupção, na prostituição e no erro. Versículo 14: de maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente de Judá,
que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltar a habitar lá. Mas não tornarão senão os que escaparem. Versículo 15. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incensos a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo: quanto às palavras que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da boca, queimando incenso à deusa chamada de Rainha dos Céus, e oferecer-lhes libações, como nós e nossos pais, e nossos reis, e nossos príncipes, e temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e tivemos então fartura de pão, e andávamos alegre, e não vimos mal algum. Então as pessoas falavam acerca da Rainha dos Céus, que queriam voltar para lá, que quando andavam na presença da idolatria, na frente dessa Rainha dos Céus, eles não passavam fome, eles não passavam necessidade. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Então você pode observar aí que fala acerca da Rainha dos Céus, que eles, enquanto estavam na frente deste ídolo, queimando incenso, que estavam ali rezando, que estavam ali fazendo as suas rezas, as suas oferendas, eles não tinham falta de nada. No versículo 19 fala: quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhes bolos para adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos. Ali eles achavam, o povo atribuía seus problemas mais recentes à interrupção, à adoração à deusa chamada Rainha dos Céus, ocorrida no avivamento espiritual liderado por Josias. Achavam que a idolatria lhes favorecera mais do que o Senhor Deus de Israel, e queriam continuar o seu culto à idolatria. Então, por causa disso, um erro foi trazendo a outro erro, foi trazendo a outro erro, até haver a queda. Então, a Rainha dos Céus era essa deusa, era uma parte da adoração ao sol, à lua e às estrelas, a todo o exército dos céus. Eles ali ofereciam incensos e colocavam bolo e tinham o desejo de voltar para aquele lugar, praticando práticas injustas aos olhos de Deus, práticas pagãs a essa Rainha dos Céus, à luz, às estrelas e ao sol. Versículo 20. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe subiu ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós e vossos pais
vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia, por mais tempo, sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometeste, pelo que se tornou a vossa terra em deserto, em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje vê. Visto que queimaste incenso e pecaste contra o Senhor, e não obedeceste à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andaste, vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós todo Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falaste por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à rainha dos céus e de oferecer libações. Perfeitamente confirmaste os vossos votos e perfeitamente cumpriste os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca do homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá. Poucos em número, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. Se isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuraram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Aleluia! Glória a Deus! Então nós podemos ver a relação das coisas que estão acontecendo, da apostasia, da soberba do coração do homem nos dias atuais. O Senhor está falando: Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Meus amados, volto a dizer: arrependei-vos. Volte os seus corações para Deus. Se volte para Deus. Vai haver dias tenebrosos em 2023. Morte, choro, pranto. É um ano que começou muito mal e vai terminar pior. Se nós não estivermos na presença do Senhor, se nós não estivermos orando, glorificando ao Senhor, pedindo força, nós não iremos aguentar, nós iremos perecer. Porém, continue na presença do Senhor, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Muitas coisas irão acontecer, porque Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Bom dia a todos.